Estamos ao vivo pela Rádio Boa Vista FM de Paracatu 96,5 e a Rádio Diamante de Coromandel 100,3 FM, emissoras que também fazem parte do Grupo Lene de Comunicação para o Noroeste de Minas, Alto Paranaíba e Leste do Estado de Goiás. Nós estamos no mês de agosto, mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. Agosto é conhecido como esse mês especial de conscientização porque é um dos tipos de câncer com maior incidência e mortalidade na população mundial e brasileira. No país, trata-se do segundo tipo mais comum entre homens e mulheres, de acordo com o levantamento realizado pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Apesar da redução da mortalidade que houve entre o início e metade da década, ainda assim o câncer de pulmão está entre um dos principais desafios enfrentados pelos profissionais da área da saúde. E para falar desse tema tão importante, que é um dos cânceres com maior incidência no Brasil, eu tenho o prazer de receber ao vivo, nos estúdios de Paracatu, da Rádio Boa Vista FM, do jornal Cidade Urgente, o Dr. Miguel Ferreira. Ele é oncologista com especialização nos Estados Unidos, fundador da Onconor, que foi a primeira clínica de tratamento contra o câncer em Paracatu, e também sócio proprietário do novo Hospital de Clínicas de Paracatu. Doutor Miguel Ferreira, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Cidade Urgente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Cidade Urgente, da Boa Vista FM. Novamente, uma satisfação estar aqui com vocês. Para mais um bate-papo aí, muito importante para a população. Prazer imenso para nós recebê-lo aqui, doutor. Doutor Miguel, quais as principais causas relacionadas ao câncer de pulmão? Fernando, conforme você havia dito, o câncer de pulmão é um problema sério de saúde pública, pela sua alta incidência e sua alta mortalidade. E a principal causa é o cigarro. É o tabagismo. A grande maioria dos pacientes com câncer de pulmão tem história de tabagismo atual ou tiver história de tabagismo prévio. E quando se fala em tabagismo, existe também aquelas situações da pessoa que ela nunca fumou, mas conviveu com o pai, com a mãe, com um parente que era viciado no fumo? Sim, é o que a gente chama de tabagismo passivo. Que a pessoa não fuma, mas a pessoa está ali ao redor de pessoas que exalam aquela fumaça tóxica do cigarro, e não deixa de ser um fator de risco também. Doutor Miguel, entre essas causas do câncer de pulmão, quais outras que talvez a pessoa ela teve o diagnóstico e ela não tem ninguém na casa dela que fuma, o que mais pode causar o câncer de pulmão? Olha, Fernando, igual eu falei com você, é uma maioria. Certo? Porém, tem uma percentagem de alguns subtipos de câncer de pulmão que estão relacionadas a mutações que o DNA sofre no decorrer da vida e pode acarretar câncer de pulmão nos não fumantes, que eu chamo de mutações driver, certo? E isso acomete mais pessoas mais jovens, que aparece alguma lesão pulmonar, algum câncer, é diagnosticado o câncer e que nunca fumaram. Não é tão incomum, representa, digamos assim, falando quantitativamente, cerca de 25% dos casos. Está relacionado a alguma mutação que não tem fator de risco, não tem história, não tem relação com história familiar, simplesmente acontece. A gente sabe que o que os estudos mostram até foi devido a alta incidência de câncer de pulmão em não fumantes nessa população específica, é que pessoas de etnia asiática e principalmente mulheres ali na 4ª década de vida estão mais susceptíveis a ter essas alterações aí que eu chamo de mutações somáticas, mutações no DNA adquiridas no decorrer da vida que levam ao desenvolvimento da doença. Mas vale aqui a conscientização. O agosto branco é a conscientização do câncer de pulmão, certo? Sobre o tabagismo, sobre o cigarro, que é um hábito, uma substância que, a meu ver, só serve para trazer problema. Porém, a dependência à nicotina também é uma doença.
Então, hoje, o grande desafio nessa campanha é conscientizar a população da maior causa evitável do câncer de pulmão, Evitável. que é o cigarro. Justamente. É uma causa modificável. Porque se a pessoa se conscientiza e para de fumar hoje, ela, de agora para frente, ela já vai reduzindo o risco de ter um câncer de pulmão daqui para frente. Doutor Miguel Ferreira, e como que são os sintomas da manifestação desse câncer de pulmão? Ele já é de imediato, quando ele começa a se manifestar, ele é perceptível? Como que funciona? Infelizmente, Fernando, quando o câncer de pulmão manifesta-se alguns sintomas, está no estágio ou localmente avançado ou avançado, que deixa um tanto mais complexo aí o tratamento e as chances de cura, certo? Agora, com a pandemia, teve um aumento aí das indicações de tomografia de tórax, relacionadas a outras questões, como, né, a Covid, por exemplo, que teve algumas pessoas, né, que foram achados nódulos pequenos, assintomáticos, ressecados e curados. Porém, quando se manifesta, quer dizer que a doença já está com volume assim, significativo. E as manifestações são o quê? Perda de peso, falta de ar, tosse com secreção sanguinolenta. Se você, tabagista, tiver algum desses sintomas, deve procurar atendimento médico. Doutor Miguel, como que é feito o rastreamento? O senhor deu um exemplo de alguns casos que foram diagnosticados devido à pandemia, vários problemas pulmonares, e acabava que descobria que a pessoa poderia ter essa doença. Mas como que é rastreado para descobrir que uma pessoa tem o câncer de pulmão? Então, né, Fernando, existe sim protocolo de rastreamento em população-alvo, certo? Acabou que a pandemia do Covid acabou fazendo um rastreio assim, né, uma população-alvo que não fazia, foram diagnosticados alguns casos. Porém, já é bem validado por estudo clínico, fase 3, que isso reduz mortalidade, aumentando a chance de cura quando faz esse rastreio. E esse rastreio é feito em pessoas que têm mais de 55 anos de idade e que têm uma história de uma carga tabágica, porque quando o paciente chega no médico e fala, olha, eu sou tabagista, eu fumo tantos cigarros por dia, a gente faz um cálculo, que é a carga tabágica. E o paciente que chega nesse cálculo, que a gente chama de 30 maços ano, né, que tem várias fórmulas de chegar, né, não precisa ter fumado 30 anos, às vezes a pessoa que fumou 15 anos tem essa carga tabágica. É recomendado, após os 55 anos de idade, fazer uma tomografia de tórax, né, tomografia de tórax de rastreio. E muitas pessoas ficam assim, com receio, poxa, fazer tomografia, ser exposto à radiação todo ano, porém, tem uma modalidade de tomografia, que é uma tomografia de baixa dose de radiação, que é feita no rastreio do câncer de pulmão. Né? Se você é tabagista, tem mais de 55 anos, além de, se tiver vontade de parar de fumar, que é o mais recomendado, procure um médico para ter auxílio, porque a dependência à nicotina é uma doença. É uma doença. E precisa de tratamento psicológico e tratamento, às vezes, medicamentoso. Agora, se você quer continuar fumando, pelo menos faça o rastreio, porque você está numa população que tem um risco maior de desenvolver o câncer de pulmão, que é uma doença bem letal, viu, Fernando? Doutor Miguel, então a pessoa que continua fumando, tem 50 anos ou mais, é aconselhável fazer esse exame de rastreamento anualmente? As pessoas que conviveram com fumantes ou aquelas que fumaram por um longo tempo na vida, é aconselhável também fazer esse exame? As pessoas que conviveram com fumantes, Fernando, eu não tenho dados. Eu não tenho dados na literatura que evidenciam uma conduta baseada em evidência quanto ao benefício de fazer a tomografia de rastreio. Mas pela minha experiência em câncer de pulmão, né, eu costumo pedir. Né? Eu acho que uma avaliação médica para estratificar melhor
esse dado de convivência, como que é essa convivência. E se a pessoa já fumou também, às vezes a pessoa já fumou, tem 55 anos e tem uma história. Mesmo tendo parado de fumar 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem uma história de mais de 30 maços anos nesse período. Aí tem que fazer o rastreamento. Doutor, existe uma previsão de quando que uma doença como essa pode manifestar após a pessoa parar de fumar? Olha, não tem previsão. A qualquer momento ela não pode tem manifestar. previsão. Por que o rastreamento é feito a partir dos 55 anos e com essa carga tabágica? Porque é o que os dados populacionais aí de grandes estudos trazem, epidemiologicamente falando, na população que tem uma incidência maior da doença. Certo? Pode escapar, pode ter casos antes dos 50 anos, mas o mais comum é nessa faixa etária em diante. Doutor, e como que é a manifestação dessa doença? Ela pode fazer a pessoa perder o pulmão, ela pode passar para outros órgãos do corpo, pode levar à morte? Como que é a taxa de letalidade? Olha, o câncer de pulmão hoje é a principal causa de morte relacionada ao câncer, certo? Não é o maior incidência. Maior incidência, tirando o câncer de pele não melanoma, o mais incidente na mulher é mama e no homem é próstata. Mas o mais letal é câncer de pulmão. Por quê? Porque é uma doença que, se não diagnosticada precocemente, e é difícil ser diagnosticada precocemente, porque no Brasil, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de fazer esse rastreamento como deveria ser feito. É uma doença que se dissemina com certa facilidade, gera metástase com certa facilidade. O que é metástase? Sai do pulmão e vai para o fígado, sai do pulmão, vai para o outro pulmão, vai para o sistema nervoso central, em alguns casos, que é no cérebro, pode ir para os ossos. Então, assim, é uma doença que a gente tem que ter um cuidado especial. E sempre lembrando, eu quero aproveitar o espaço para bater na tecla, pessoal, parar de fumar é o essencial. É melhor não ter do que ter e ter que tratar. E como que é feito, doutor Miguel, esse tratamento, já que o câncer, por muitas vezes, a pessoa descobre ele já no estágio avançado. O tratamento, ele é demorado, é complicado? Quais os avanços que já temos? Olha, o tratamento, Fernando, depende do estadiamento. O que é o estadiamento? O volume da doença. Eu divido em três classes. Eu tenho a doença localizada, onde o paciente faz a cirurgia e, dependendo do tamanho do tumor, eu indico quimioterapia ou não após essa cirurgia. Dependendo do perfil genético desse tumor, em alguns casos também eu posso fazer terapia alvo direcionada, que é a medicação direcionada para a mutação específica do tumor, para aumentar a chance de cura após a cirurgia. Esse é o objetivo de tratamento curativo. Quando a doença é localmente avançada, ou seja, não é possível operar, mas está só no tórax, no pulmão e mediastino, o tratamento ele pode ser rádio com quimioterapia e posteriormente fazendo imunoterapia com uma chance bem menor de cura do que a cirurgia. Sim, bem menor, mas alguns casos alcançam a cura. Agora, a doença metastática, né, nós temos inúmeras formas de tratamento. O câncer de pulmão hoje é o que tem se mais evoluído dentro da oncologia. Em 2019, né, eu fui para os Estados Unidos, fiquei um período no MD Anderson Cancer Center, em Houston, no Texas, especificamente estudando o câncer de pulmão. Muita novidade de lá para cá, já aprovada na Anvisa para a gente fazer, que tem cobertura pelos planos de saúde e também muita coisa nova vindo por aí para aumentar principalmente a sobrevida com qualidade de vida desses pacientes. Para você ter ideia, quando eu tenho uma doença metastática, eu faço uma pesquisa de mutações em pelo menos 8 genes que estão sujeitos a ter terapia alvo direcionada. E quando não tem, eu posso fazer imunoterapia associada à quimioterapia. Então, assim, avanços que mudaram o cenário da mortalidade, né, do câncer de pulmão,
que continua alto no Brasil, né? Porque não são todos os pacientes que respondem a essas terapias mais modernas. Infelizmente, são medicamentos que nós não temos disponíveis na saúde pública. A gente sabe que a grande maioria da população, infelizmente, não tem plano de saúde. Doutor, a pessoa que consegue fazer o tratamento adequado e o câncer não está em um estado extremamente avançado, as chances de vida dela são grandes? Sim, chance de cura. Chance de cura. Por exemplo, o paciente tem um nódulo ali de 4 centímetros no pulmão esquerdo. Como é que eu vou tratar? E não tem doença em nenhum outro lugar. O tratamento é cirurgia. Vai retirar o segmento, né, que eu chamo de lobo, fazer uma lobectomia dessa área do pulmão e posteriormente, dependendo do tamanho que o patologista vem medir quando fizer a análise, eu faço quimioterapia para aumentar a chance de cura. O quê? O que é cura? Retirar esse tumor e ele nunca mais voltar. Uhum. É muito bacana, eu gosto muito de conversar com o Dr. Miguel, porque existe um costume, devido ao passado, a medicina não era tão avançada como é hoje, que quando a pessoa sabia que estava com diagnóstico de câncer, praticamente era um decreto de morte para ela e para a família toda. Há pessoas que até hoje, né, quando fala na palavra câncer, até bate na madeira. E tem gente que nem gosta de falar, devido à agressividade da doença. Mas essa realidade, todas as vezes que eu converso com o Dr. Miguel Ferreira, ele mostra o quanto que essa realidade mudou bastante. As pessoas recebem o diagnóstico com o câncer. Quando recebem tempo hábil de tratamento, elas têm a chance de cura, de ter uma vida como qualquer outra pessoa. E que, às vezes, um medo atrapalha o tratamento e atrapalha uma melhor qualidade de vida das pessoas, né, doutor? Sim, Fernando. E assim, eu gosto um tanto dessas campanhas, igual o Agosto Branco agora, mês de conscientização de câncer de pulmão. Teve o Julho Verde, que é de cabeça e pescoço, o famoso Outubro Rosa, o famoso Novembro Azul. Por quê? Porque tem muitos fatores modificáveis. O melhor é não ter. O melhor é a população, as pessoas se cuidarem, né? E ainda mais câncer de pulmão. Câncer de pulmão, você já parou para pensar, se não existisse o cigarro, o quanto se evitaria? Pelo que o senhor nos falou, cairia quase que 80% os casos. Muita né? coisa, muita coisa. E a maior causa de morte do Brasil hoje relacionada ao câncer. Sim. Eu tive o meu chefe, né, a pessoa que coordenou minha residência médica, ele tinha uma fala bem interessante. Se as pessoas não fumassem, não bebessem, tivessem uma alimentação saudável e praticassem atividade física e evitasse a promiscuidade, nós não precisaríamos desse tanto de oncologista, não teria essas filas que tem para fazer tratamento, né? Porque são fatores modificáveis e isso tem que entrar na conscientização das pessoas. E assim, obviamente, além do câncer, o que o cigarro causa? Problema cardiovascular, problema cardíaco, né? Risco de AVC, risco de infarto. Então, assim, é uma substância que, a meu ver, Fernando, não serve para nada. Não serve para fazer o mal, o cigarro. E diante dessa visão que o senhor tem do cigarro, inclusive eu tive conhecimento que a clínica do senhor, a Onconor, ela chega a fazer um tratamento gratuito para pessoas que passam por uma triagem, que não têm condições financeiras, um programa, na realidade, para ajudar a pessoa a largar o cigarro, devido ao tanto mal que ele causa. Sim, Fernando, a gente fez esse projeto ano passado. Inauguramos a clínica em agosto e demos esse presente com a população e o resultado foi muito bom. De 5 pessoas que participaram, 3 pararam de fumar. E a gente agora, né, está desenhando novamente, estamos vendo aí com a equipe em relação a possível data, né, a ajuste de agenda mesmo, para a gente lançar uma segunda fase, né, uma segunda turma desse programa, porque, igual eu te falei, não é falta de vergonha, né? A pessoa colocar um cigarro pela primeira vez na boca é opção. É opção. Aí cabe aos pais orientação, né? Porque eu oriento minha filha que cigarro faz mal. Né? Agora vai ser opção da pessoa colocar o cigarro na boca. Depois que coloca,
se desenvolver a dependência já não é culpa da pessoa. É uma doença que tem que ser tratada como doença. Mas o primeiro passo para fazer um tratamento adequado é a pessoa procurar esse auxílio e saber que o cigarro causa esse tanto de problema. E assim que acompanhe nossas redes, da Unconor, a minha, né, assim que a gente tiver uma data definida e abrir, né, para as pessoas procurarem, a gente vai novamente conduzir esse trabalho aí de forma gratuita para a população. E eu destaquei esse trabalho porque ele é feito com todo o acompanhamento médico, com especialistas, né? É tratando o cigarro como doença que é feito esse projeto. E para essas 5 pessoas foi gratuito, 3 já largaram completamente o cigarro tratado como doença. Eu tenho o prazer de receber ao vivo o médico oncologista de Paracatu, Dr. Miguel Ferreira. O Dr. Miguel, ele que trouxe para Paracatu a Clínica Onconor, que inclusive completou 1 ano agora, né? Fez um trabalho bacana demais, a primeira clínica de tratamento contra o câncer do noroeste de Minas. Mas o Dr. Miguel não poderia encerrar essa entrevista sem antes perguntar algo para o senhor. O senhor, alguns meses atrás, veio aqui no jornal e deu uma excelente notícia, que Paracatu teria um hospital particular de atendimento de alta complexidade. E o senhor anunciou, numa empolgação, que esse hospital ficaria pronto já no ano que vem, final do ano que vem aproximadamente, já teria iniciado alguns procedimentos. Para isso, ele teria que estar avançado agora. Como que está esse hospital, então, doutor Miguel? Fernando, então, conforme, né, foi anunciado, né, a população está ciente, a gente está construindo, eu em conjunto com outros sócios, né, eu sou um dos sócios proprietários, não sou o único, né, até tenho uma gratidão imensa a essas pessoas que abraçaram esse projeto e que confiam nesse projeto. E a nossa perspectiva é que esse hospital esteja inaugurando-se no início de 2025, porque é uma obra grande, são 10.400 metros quadrados de obra que contemplará alta complexidade, né? Tem hemodinâmica no projeto, UTI, né? Um hospital de 60 leitos, pronto-socorro adulto, pronto-socorro pediátrica, centro cirúrgico moderno, certo? Então, assim, as obras estão andando, estão caminhando, né? Já avançamos um tanto aí de abril para cá, as obras iniciaram-se no início de abril e vamos seguir em frente, vamos seguir para entregar, né, esse empreendimento aí que trará muito benefício, né? Tanto para toda a população, quanto também para os meus pacientes aqui tratados na Onconor, que terá um apoio de um grande hospital de alta complexidade, com todo o suporte necessário para o paciente, ou seja, o paciente não sair de Paracatu. E para quem quiser acompanhar essa obra, sempre que eu estou com o prefeito Igor lá no gabinete dele, dá para ver essa obra. Ela fica bem ao lado ou em frente do estacionamento do centro administrativo. É um grande espaço fechado, de tapumes, fechado com telhas. Lá é que está sendo construído o novo hospital particular de Paracatu, Hospital de Clínicas de Paracatu, que será aberto para convênios, também estará atendendo por meio de convênios pacientes destinados pelo SUS. Uma coisa muito bacana, de primeiro mundo eu vi o projeto que o Dr. Miguel Ferreira apresentou e todos nós esperamos uma melhor qualidade no atendimento de saúde em Paracatu. Inclusive o próprio prefeito sempre fala aqui no jornal que o grande sonho dele era que Paracatu tivesse um hospital particular, já que mais de 30%, segundo o prefeito, da população tem algum plano de saúde e essas pessoas vão para o hospital municipal e sobrecarrega. E a pessoa pagando o plano de saúde. Na realidade, nem ela queria estar ali no hospital municipal porque ela está pagando o plano de saúde. E ela é obrigada a ir para o hospital por não ter a especialidade médica no momento que ela precisa. E a proposta que o Dr. Miguel está trazendo, junto com os sócios dele, é que Paracatu tenha todo o suporte que quem paga um plano de saúde, até quem não paga, possa ser atendido em uma situação de emergência de extrema necessidade. É um projeto lindo, maravilhoso e nós estamos por aqui torcendo para que esse cronograma dê certo, para que essas obras já sejam finalizadas no ano que vem, no início de 2025, já inicie esses atendimentos. Nós vamos estar por aqui torcendo para que tudo dê certo. E a obra lá, eu puxei aqui com o Dr. Miguel, mas eu vi lá esses dias, está em pleno vapor.
Doutor Miguel Ferreira. Inclusive, Fernando, aproveitando o espaço, a gente está precisando de trabalhadores da construção civil. Mão de obra. Mão de obra, certo? A gente está numa busca aí contínua, né? Porque realmente para acelerar uma obra dessa, a gente está precisando mesmo, e pessoas que tiverem o interesse, né? Trabalhar de servente pedreiro, outras áreas aí da construção civil, e puderem e quiserem deixar o currículo na Unconor, certo? Pode deixar lá com minha secretária que a gente que a gente está precisando mesmo, viu? E é um problema tão sério essa falta de mão de obra especializada. Tem muitos empreendimentos em Paracatu que chegam a atrasar a inauguração até 6 meses. Já teve um caso, um empreendimento em Paracatu que atrasou a inauguração dele em 6 meses por dificuldade de mão de obra. Então toda a população pode ajudar quem está precisando trabalhar. Isso. A Unconor, qual é o endereço da Unconor, doutor? A Unconor fica na rua Lindolfo Garcia de Juto, número 660, no Alto do Córrego. Fica na rua da Campo. Campo, na rua do Hotel das Palmeiras. Sim. Certo? É só deixar o currículo lá que a gente vai examinar e entrar em contato. Para essa obra não parar. Não parar, não podemos parar. Doutor Miguel Ferreira, médico oncologista, com especialização nos Estados Unidos, falou sobre o câncer de pulmão, alertou a população que todos podem evitar o câncer de pulmão, as maneiras de tratamento, e dessa campanha do agosto para conscientizar a população. Doutor Miguel Ferreira, obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui no Cidade Urgente. É sempre bom recebê-lo aqui, é sempre bom conversar com o senhor e saber o quanto que os tratamentos estão avançados, o quanto que a chance de cura, o quanto que a sobrevida para quem tem o diagnóstico do câncer. Infelizmente existe um costume popular que a gente só fica sabendo que alguém morreu de câncer, mas às vezes a pessoa não conta quem foi curado do câncer, e acaba que nós, por meio de mensagens como essa, doutor Miguel, nós vimos que muita gente está sendo curada e muita gente está tendo uma qualidade de vida com tratamento eficaz, com diagnóstico precoce, com acompanhamento. Doutor Miguel Ferreira, obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Fernando, agradeço muito aí o espaço, porque igual eu estava te falando antes de iniciar, né? Gosto muito aqui do seu programa, dos temas relevantes, né? Não só o câncer, mas outros temas que eu tenho, né? Eu virei um ouvinte, né? Do jornal Cidade Urgente. E vamos em frente. A gente sempre está com essa disposição para te atender conforme a demanda informativa para a população. Pode contar conosco aí sempre. E nós vamos incomodar muito o senhor, doutor Miguel. Daqui a pouco eu volto. Para nós é motivo de prestígio a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Já.